E aí galera, beleza? Aqui é o Maicon e hoje nós vamos falar sobre o CPC 04 ativo intangível, de novo naquela nossa mesma pegada de sempre, né? Vamos falar aí de uma forma mais prática, né? Vou abordar, claro, os conceitos importantes da norma para que você tenha um embasamento, mas vamos falar bastante aí de coisa prática. Tem também planilha, tem também um exemplo prático aí, você vai poder fazer o download dessa planilha também aí, vou te explicar como fazer isso ao longo do vídeo. Mas antes de mais nada, curta, comente e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, se inscreva no canal também, ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui. Toda semana eu posto, você vai ver sempre aí com muitos exemplos, coisas, planilhas práticas também para você poder fazer um download, material para te ajudar no dia a dia, você vai encontrar por aqui também. Então se inscreva aqui no meu canal e também me ajude a divulgar esse vídeo aí com mais pessoas que trabalham na área também, beleza? Então bora lá, vamos falar aqui do nosso amigo ativo intangível. O que seria um ativo intangível, né? A norma nos diz que o ativo intangível é um ativo não monetário identificável que gera fluxos de caixa para a empresa, certo? Ele ajuda a gerar fluxo de caixa para a empresa e não tem substância física, né? Mas para a gente determinar o que seria um ativo não monetário especificamente, vamos entender o que seria um ativo monetário. Um ativo monetário é representado por dinheiro, efetivamente, ou por direitos a receber de dinheiro, né, de caixa, em um valor determinado e fixo. Né, um montante fixo. Então, isso seria um ativo monetário. Então, um ativo não monetário é o que não é representado por dinheiro e que não representa uma entrada especificamente de caixa para a empresa. Né? Não vai se realizar através de uma entrada de caixa para a empresa. Então, um ativo intangível seria isso. Um ativo não monetário, sem substância física, que ajuda a gerar caixa para a empresa, tá certo? Outra coisa importante que a gente precisa também deixar bem claro, eu só posso reconhecer um ativo intangível em determinadas situações, tá? Então vamos lá, para você entender melhor quando eu posso reconhecer um ativo intangível. Tem dois critérios específicos que eu preciso atender para um ativo se tornar, para que eu possa reconhecer um ativo intangível. Primeiro deles, é necessário que seja provável que esse recurso, que esse ativo intangível vá gerar benefícios econômicos para a empresa, ou seja, que ele vai gerar fluxos de caixa, vai gerar receita para a empresa. Né? Então esse é o primeiro critério. E o segundo critério é que eu possa mensurar o seu custo com confiabilidade. Então, relembrando e recapitulando aqui, eu só posso reconhecer um ativo intangível quando for provável que ele vai gerar benefícios econômicos para a empresa, que ele vai trazer fluxo de caixa para a empresa, e quando for possível mensurar o seu custo com confiabilidade. Então, assim, é importantíssimo que exista um controle muito bem feito a respeito do ativo intangível que está sendo desenvolvido, ou que está em fase de pesquisa, ou que está em fase de desenvolvimento, para que a gente possa verdadeiramente identificar esses valores, né? Que seja possível rastrear a composição desses valores. A gente precisa compor o valor desse ativo, não é simplesmente sair jogando um monte de notas fiscais lá para você compor o valor do ativo e dizer que você está constituindo um ativo, né? À luz da norma, ainda mais quando a gente fala de um ativo sem consistência física, um ativo intangível você pode carregar dentro de um pendrive, por exemplo, dependendo do tipo de ativo, né? E ele pode gerar milhões de reais em fluxo de caixa para a empresa. Então, assim, precisa haver uma documentação muito bem feita e eu vou te mostrar como fazer isso também, tá certo? Então, outra coisa muito importante que você precisa ter em mente quando você estiver fazendo o reconhecimento de um ativo intangível. Por convenção, muitas vezes, as pessoas que trabalham na área acabam falando, eu posso ativar tudo que for pesquisa e desenvolvimento com ativo, para o desenvolvimento de um ativo intangível eu posso contabilizar, eu posso ativar tudo isso, né? E não é verdade. Veja só, são duas coisas muito distintas, pesquisa e desenvolvimento, tá? A fase de pesquisa é quando a empresa tem uma ideia, ela sabe que isso pode se tornar um ativo, existe uma forma de fazer um processo melhor ou existe a possibilidade de se criar um ativo e a empresa fica investindo dinheiro nisso, né? Ela vai queimando caixa ali para descobrir como que seria, digamos assim, a formatação desse negócio, como que esse ativo poderia gerar recursos. Ela faz pesquisa de mercado, ela faz desenvolvimento de protótipos ali, ou criação de protótipos simples, para saber qual desses ali seriam os melhores, né? Então ela vai criando ali cenários para ver qual que seria a melhor forma dela atacar o mercado. Então essa é a fase de pesquisa. Isso não pode ser ativado em hipótese alguma, tá? A norma nos diz que tudo que for gasto em termos de pesquisa é despesa, tá? Tudo que você gastar na fase de pesquisa é despesa. Agora, o desenvolvimento já é uma etapa seguinte, quer dizer, já passou toda essa fase de eu queimar caixa, de eu colocar dinheiro ali, não saber se eu vou ter retorno disso, e aí chega-se num modelo. Agora eu tenho um modelo de negócios, eu sei como que eu preciso criar, eu sei como que eu preciso desenvolver esse ativo,
né, para que ele possa gerar caixa para a empresa posteriormente. Então, assim, a partir dali faz um corte e tudo que você gastar como desenvolvimento, você pode ativar, você deve ativar, na verdade, tudo isso, tá? Mas então, tenha muito bem claro que pesquisa é uma etapa, desenvolvimento é outra completamente diferente. E aí cabe à empresa saber documentar isso daí também, né? É saber que a fase de pesquisa é tudo aquilo que ela está criando protótipos, ela está criando, fazendo análise de mercado, um monte de coisa que ela ainda não tem certeza de se aquilo ali vai trazer fluxo de caixa para a empresa. Não há uma razoável certeza disso, né? E a partir dali, sim, depois que ela definiu o modelo de negócio, sabe como é que ela vai criar o ativo, aí sim isso começa a ser ativado efetivamente, tá certo? Então, conceitos importantes que eu acho que você precisa ter muito bem fixos aí antes de começar, tá bom? E como que a gente faz isso, né? Para a gente saber qual que vai ser o valor do ativo, né, intangível efetivamente, a gente precisa fazer um controle. E é um controle, na verdade, bem simples, mas que é necessário ter para que você possa suportar esses números eventualmente num processo de auditoria, eventualmente até numa própria fiscalização da Receita Federal, quando você estiver amortizando esse ativo, né, para você justificar o valor que você está amortizando na despesa. Então, para ficar um pouco mais fácil, eu vou te mostrar na tela do meu computador um controle bem simples, porém muito importante e que a maioria das empresas não faz, tá? Então é importante que aí na sua empresa, quando você estiver tratando de um ativo intangível, você traga todas essas questões aí para serem analisadas, tá certo? Eu não pretendo, claro, acabar e esgotar todo o assunto da norma, porque também ela é bem extensa, mas em linhas gerais é isso, tá? Então vamos dar uma olhadinha na minha tela, eu vou te explicar um pouquinho melhor como que isso funciona, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui um controlezinho bem simples, tá? Mas que é necessário ser feito quando a gente está falando de um ativo intangível. Então, depois que a empresa terminou de fazer a fase terminou aquela etapa, né, de pesquisa, ela vai trabalhar no desenvolvimento, né? Então, tudo que for relativo à parte do desenvolvimento, a gente vai fazer a composição desse ativo intangível, tá? Então, nesse caso aqui, só para você entender, obviamente tem ativos que são muito mais complexos, né? Isso aqui é só um exemplo, mas qual que é o controle mínimo que a gente tem que ter, tá? Primeiro, número da nota fiscal, tá? E o nome do fornecedor, para que a gente possa ter rastreabilidade. Se a gente precisar recompor ou analisar os documentos fiscais, a gente precisa saber quais são as notas que vão compor esse ativo, tá? Uma descrição do próprio serviço do que está sendo feito, né? O valor, efetivamente, de cada nota fiscal que a gente precisa compor. Então, isso aqui é uma forma, até aqui, é uma forma da gente conseguir rastrear as despesas, né, na verdade, o valor que a empresa gastou, os desembolsos que a empresa teve para compor o valor do ativo. Então, nesse caso aqui, seria um ativo intangível no valor de R$ 360.170, tá? E aqui para frente, o que mais que nós temos? Resultado da aplicação. É importante também registrar o que foi desenvolvido, né? O que essa nota fiscal, o que esse valor efetivamente construiu. É preciso que a gente identifique. Lembra que eu falei no começo do vídeo, o ativo intangível precisa ser identificado, né? Então aqui a gente consegue identificar e separar o que cada nota fiscal deu de origem dentro desse ativo. Então, por exemplo, primeiro item aqui, desenvolvimento do portal de acesso para o usuário do aplicativo. Então esses R$ 15.000 referem-se a isso aqui, tá? É esse resultado efetivo, essa parte específica do ativo, né? Esse componente do ativo. E aí, existe uma vida útil que a gente precisa ter estimada para cada componente do ativo. Veja só, são vidas úteis distintas que a gente tem aqui. Nem todas as partes do ativo vão ter a mesma vida útil, né? E aí eu vou te explicar por quê. E a gente vai chegar no valor da amortização, mas eu vou te explicar mais para frente isso. Então, assim, só para você entender, esses R$ 15.000 aqui deram origem ao portal de acesso para o usuário, que a empresa espera que ela vai poder usar essa mesma base do que foi desenvolvido por 5 anos, tá? Visto que, assim, uma tela de acesso, ela é bem simples, ela não tem muitas modificações, né? Então, a empresa estima ter uma vida útil aí de 5 anos, tá? E o que acontece? Para eu chegar no valor da amortização mensal, eu preciso também, claro, depois que esse ativo tiver operacional, tiver terminado toda a etapa de desenvolvimento dele, ele se tornar operacional, eu preciso começar a amortizar ele, né? Então, assim, eu preciso fazer a amortização dele quando eu consigo estimar a vida útil efetiva. Então, a empresa, nesse caso, está estimando que a cada 5 anos ela vai ter que trocar esse portal. Quer dizer, ela vai fazer a primeira revisão do portal de acesso do usuário só daqui 5 anos. Então, esses R$ 15.000 precisam ser amortizados por 5 anos. Então, qual que é a fórmula? Divido 15.000 por 5, depois divido por 12 para encontrar o valor mensal. Então, quando eu divido por 5, que é a vida útil total,
Divido 15 mil por 5, encontro a vida útil por ano, depois divido por 12, encontro a vida útil por mês, tá? Então essa aqui é a formuleta que nós vamos usar para todos os itens. E veja só, por exemplo, aqui tem outro item aqui, ó. A gente gastou 54 mil reais para o desenvolvimento da interface de conexão com redes sociais. Redes sociais a gente sabe que elas estão sempre se atualizando, estão sempre criando aí novas ferramentas, novas funções, novas funcionalidades. Então, assim, é normal que esse valor da vida útil seja menor do que os outros, porque, assim, com a velocidade com que as redes sociais se especializam ou precisam criar novos mecanismos, a empresa vai precisar responder a isso também. Então, ela está estimando que daqui a um ano eu vou ter que fazer de novo esse desenvolvimento da conexão com as novas funcionalidades. Então, esse valor aqui ele vai ser amortizado em um ano. Eu divido por apenas um e divido por 12. Então, eu vou encontrar o valor efetivo da amortização mensal e assim sucessivamente. Mas veja só, nesse pequeno controle que nós fizemos aqui, nós conseguimos identificar quem é o fornecedor, o que serviço que ele prestou, o valor que foi específico e o componente que ele desenvolveu, qual a vida útil estimada e qual o valor de amortização. É isso que nós precisamos ter em termos de composição e rastreamento dos valores que a gente tem como um ativo intangível, tá? Porque aí a gente vai atender os critérios específicos aí da norma minimamente, tá certo? Claro, cada ativo tem, isso aqui é um controle bem simplista, né? Mas pode ser que, assim, existam, sei lá, 1000 linhas aqui dentro de notas fiscais de serviço que foram desenvolvidos, componentes que foram adquiridos, né? Componentes de sistema que foram adquiridos também que fazem parte do ativo. Então, assim, vai ser N situações. Isso aqui é só para você entender como que seria um controle ideal para a gente fazer, mínimo, né? Que a gente deveria fazer também para qualquer tipo de ativo intangível, porque sempre que alguém quiser revisar o saldo que está aqui dentro, vai poder fazer isso e vai poder entender por que a gente considerou esses itens aqui e ativou isso como uma parte, um componente do ativo e por que ele tem tem uma vida útil distinta um dos outros, uns componentes dos outros, né? Mas é isso, espero que tenha ficado claro para você. Caso você queira fazer o download dessa planilha, então você pode acessar aqui o fabricadecontadores.com, né? Acesse aqui o nosso site, vem aqui na guia gratuito, preencha seus dados aqui com o seu e-mail e telefone, acesse o material que a gente tem aqui, nossa área de materiais gratuitos, e você vai poder encontrar aqui na parte das planilhas, né? Na parte das planilhas aqui, ativo intangível, composição e controle. Você só vai clicar nele, ele vai abrir uma segunda janela, você vai clicar nesse botãozinho para outra janela, e aí ele vai habilitar aqui a opção de você fazer o download nessa setinha superior aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês esse controle, os conceitos do ativo intangível, também os controles que são necessários serem criados. É importante você ter isso em mente porque a maioria das empresas não tem. Então, se um dia tiver uma auditoria, uma fiscalização, vão se complicar na hora de dar suporte para esses números aí, que foram contabilizados. Beleza? Então é isso. Se inscreva aqui no canal, não deixe de curtir caso você tenha gostado desse vídeo. E se você tiver sugestões aí ou dúvidas, por favor, deixe nos comentários. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!